Bom, boa tarde. Ontem nós fizemos uma live pelo Instagram e alguns clientes não conseguiram participar. E eu havia comentado que eu deixaria lá salvo no story do Insta, né? Mas acabei não conseguindo fazer isso, fiz alguma besteira. Então eu vou fazer aqui novamente e vou mandar o link para vocês gravado, tá bom? Bom, ontem nós falamos um pouquinho sobre essas mudanças todas que estão ocorrendo, tanto na esfera da parte tributária quanto na esfera da parte trabalhista, tá ok? Então, só recapitulando, para as empresas que são optantes pelo Simples Nacional, vai haver uma prorrogação na data de pagamento, ok? Nós já colocamos isso exaustivamente na semana passada através do WhatsApp para vocês. Mas de qualquer forma, só recapitulando, as competências 3, 4 e 5 que venceriam agora no 20 do 4, 20 do 5 e 20 do 6, elas vão ser postergadas e vão ser pagas lá em 20 do 10, 20 do 11 e 20 do 12, tá ok? Importante salientar que essa postergação, é isso, né? Postergação, acho que é isso. Ela vai se dar somente com relação aos tributos federais. Então, o que vai acontecer? Lá em 20 do 4, aquelas empresas que tiverem faturamento, nós vamos fazer a escrita fiscal normalmente e vamos enviar somente os tributos estaduais e municipais que não houve essa postergação, tá ok? Então, a parte federal a gente vai mandar posteriormente lá em 20 do 10, por exemplo, na competência 3, tá? Então, portanto, as empresas que são do lucro presumido, as empresas, nossos clientes são do lucro real, não vão ter, nesse momento, nenhuma mudança, certo? É, outros questionamentos que fizeram para nós também foi em relação às empresas que trabalharão, tá ok? Que tem a possibilidade de trabalhar. Então, aqui no estado de São Paulo tem um decreto, né, que determina, na verdade, que do dia 24 de março, hoje, até 7 de abril, no espaço aí de 15 dias, não vão poder trabalhar os serviços não essenciais, tá ok? Aqueles que têm algum tipo de aglomeração, algum tipo de recepcionamento de pessoas para serem atendidas, alguma coisa nesse sentido, tá ok? Então, se houver o trabalho, não houver recepção de pessoas, se tomarem os cuidados necessários para que essas pessoas trabalhem em relação a medidas protetivas, álcool gel, máscara, distância, não há problema nenhum, né? Então, mas é interessante que vocês vejam o decreto de cada um de vocês, tá ok? O decreto de cada estado de vocês, né? Aqui em São Bernardo, nós temos o decreto aqui também. Em Diadema começou ontem, né? Tem notícias aí de uma cliente nossa que ontem a GCM, junto com a Polícia Militar, já estava fazendo esse trabalho de pedir para que as portas fossem baixadas, tá certo? Dito isso, nós temos também algumas pessoas que nos perguntaram com relação ao contrato de experiência, né? Aquelas empresas que fizeram a contratação dos colaboradores recentemente. Então, conceitualmente, o contrato de experiência ele tem validade de até 90 dias e ele pode ser renovado uma única vez. Então, a título de exemplo, se por exemplo a pessoa fez um contrato lá de 45 dias renováveis por mais 45 dias. Então, a pessoa trabalhando esses 45 dias pode ser desligada, a empresa não é obrigada a pagar nem a multa dos 40% e nem o aviso prévio. Se eventualmente a pessoa for desligada antecipadamente, vamos supor que ela, desses 45 dias aí do contrato de experiência, que é um tipo de contrato por prazo determinado, ela trabalhou 15 dias, então em tese faltariam 30 dias. E que a legislação determina que desses 30 dias a empresa deve pagar, na verdade, metade desse tempo que faltava. Então seriam, nas verbas decisórias, pagar 15 dias, além da multa do fundo de garantia também, tá ok? Então essa foi uma das perguntas que fizeram para a gente também. Outras perguntas que fizeram foi com relação à Caixa Econômica Federal, habitação, BNDES, essas questões, elas não estão relacionadas diretamente com o nosso escritório contábil e jurídico, tá ok? Essas questões eu recomendo e oriento que vocês, sugiro aliás, que vocês procurem o gerente da conta bancária de cada um de vocês, que geralmente eles que fazem esse meio de campo aí. E aí sim,
provavelmente eles vão pedir alguns documentos que nós poderemos auxiliá-los nesse sentido, ok? Antes de ontem foi publicada uma medida provisória. Essa medida provisória de número 927, ela trazia alguns pontos e um desses pontos foi revogado na mesma data, tá ok? Então, qual é esse ponto? É o ponto que tratava da suspensão do trabalho por 4 meses, sem recebimento do salário. Então, que eles chamam de layoff e tal, né? Esse artigo, que é o artigo 18 da medida provisória, foi retirado da medida provisória, porém os demais pontos, eles continuam em vigor, até o presente momento que eu estou gravando esse vídeo, tá ok? Que é o dia 24 de março, agora são 12h34, tá certo? Então, nessa medida provisória, ele trata de alguns aspectos. E um dos aspectos é o teletrabalho, o home office. A grosso modo, no home office, em relação ao que trata essa medida provisória, ele diz que o empregador deve dar todo o suporte para que o empregado tenha condições de fazer esse trabalho na casa dele. Então, por exemplo, no nosso caso, o escritório contábil, nós estamos em home office. As meninas lá têm os computadores delas e tal, tá tudo certo. Então, em tese, eu não precisei fazer nada para que elas conseguissem desenvolver essa atividade na casa delas, tá ok? Eu só vou precisar arredondar com elas o gasto que elas estão tendo com energia elétrica, o gasto que elas estão tendo com internet, para que eu possa reembolsá-las, tá ok? Nesse período também, embora essa medida provisória não fale, mas outros dispositivos falam, não é devido o vale transporte e não é devido o vale refeição também, ok? Aquelas atividades em que os colaboradores não tiverem condições de fazer o trabalho, a empresa tem que dar essa condição para que ela desenvolva o trabalho nas suas casas também, tá certo? A outra coisa que foi falada, vou pegar essas duas coisas aqui, são relacionadas à antecipação das férias individuais e também das férias coletivas, tá ok? Então, mesmo que a pessoa não tenha ainda o período aquisitivo completo, é possível que se dê as férias para essas pessoas, com os respectivos pagamentos, ok? E a questão aqui está no sentido de que não pode ser menos do que 5 dias, atualmente são 10 dias, né? Pode ser dividida com o mínimo de 10 dias em 3 vezes. A partir dessa medida provisória, o mínimo seriam 5 dias das férias, ok? O pagamento vai se dar no 5º dia útil do mês subsequente. Então, por exemplo, se as férias forem dadas hoje, dia 24 de março, o pagamento, então o gozo das férias vai começar já nesse momento, e o pagamento vai se dar no 5º dia útil de abril, tá ok? De forma integral, tá ok? É importante salientar também que as pessoas que têm um grau de risco, né, pertencem ao grau de risco do Covid-19 lá, que são, se eu não me engano, são pessoas acima de 60 anos, elas têm que ser priorizadas nessas férias também, ok? Já falamos aqui que tem que ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente. E as férias coletivas da mesma forma. Lembrando que o conceito de férias coletiva é aquela em que toda a empresa ou todo departamento, alguns dos departamentos completos devem estar de férias. Eu não posso pegar a pessoa do departamento fabril, dar férias para 1 ou 2, deixar o restante trabalhando lá, e aí eu pego outra do departamento administrativo, pego 1 ou 2 também e dou férias. Não, é o departamento inteiro. Esse é o conceito de férias coletivas, tá? O importante aqui é salientar que o aviso dessas férias, via de regra, era feito com 30 dias de antecedência. Nesse contexto aqui, onde nós estamos no estado de calamidade pública, o aviso tem que ser feito com 48 horas de antecedência, tá? Pode ser feito de forma expressa ou de forma eletrônica, por e-mail, por exemplo, tá ok? Outra coisa que se falou também nessa medida provisória é com relação aos feriados, né? E aí nós temos dois cenários. Com relação aos feriados, nós temos os não religiosos e os religiosos. Com relação aos não religiosos, o empregador tem a liberalidade de pegar esses feriados e fazer com que a pessoa fique em casa, e ficando em casa, ela vai, lá na frente, em tese, vai ter que trabalhar, tá ok? Então pode pegar esses feriados não religiosos,
orientar a pessoa, né, o colaborador, que ele vai ficar descansando esse descanso diz respeito a esses dias, tem que mencionar para as pessoas através de um comunicado, tá? Quais são esses feriados que ela vai estar descansando e que lá na frente ela vai ter que trabalhar esses dias, tá certo? Com relação aos feriados religiosos, aí teria que ter um consenso aí, uma aprovação por parte do empregado, por parte do colaborador nesse sentido, para que se use também esses feriados religiosos para que ele fique em casa também. Importante lembrar, a gente vai falar daqui a pouco sobre essa questão do banco de horas. É importante lembrar que esses feriados, caso o colaborador tenha banco de horas positivo, ele pode descontar também desses feriados descansados, desses dias trabalhados, descansados antecipadamente, ok? Com relação ao banco de horas, é possível que seja feito, né? Esses dias, essas horas estão sendo descansadas e através de um acordo coletivo ou individual formal. Então vai ter que ser feito um acordo formalizando essa questão, tá? Não precisa de participação do sindicato. Então, mas de qualquer forma vai ter que ser formalizado esse banco de horas. E esse banco de horas, a partir de junho de 2020, as empresas vão ter 18 meses para ou o empregado fazer o pagamento ou o empregador, o pagamento das horas mediante trabalho, ou o empregador fazer o pagamento dos valores trabalhados, tá certo? Deixa eu só confirmar aqui que se é julho mesmo. É junho ou julho aqui, deixa eu ver. Na verdade, são 18 meses a partir do momento em que a federação, né, definir que encerrou o estado de calamidade. Então, nós hoje estamos no estado de calamidade. Então, a partir do momento em que se definir que o estado de calamidade encerrou, as empresas e os colaboradores terão 18 meses para sanear essas horas aí que ficarem abertas, tá certo? Outra coisa também importante que foi falado também é com relação ao fundo de garantia, para aquelas empresas que possuem colaboradores, ok? Nós temos alguns clientes que não possuem colaborador, então isso não serve para vocês, tá certo? Então, da mesma forma que foi feito lá atrás, foi mencionado aqui no início do vídeo que haveria a postergação do pagamento do Simples Nacional para as empresas optantes pelo regime do Simples Nacional, com o fundo de garantia vai acontecer a mesma coisa, tá certo? Então, a partir de as mesmas competências, competência 3, competência 4 e competência 5, elas poderão ser parceladas em até 6 vezes, isso a partir de julho de 2020, né? Então nós, o escritório contábil, através de um documento chamado GFIP, esse documento mensalmente nós enviamos até o dia 7 para a Caixa Econômica Federal por conta do Fundo de Garantia, e nós mandamos também para a Previdência Social por conta dos valores pagos ao INSS, né? Então, através desse documento, nós vamos entrar em contato com os nossos clientes que possuem funcionários e vamos definir aí se as pessoas vão querer se utilizar desse benefício ou não. Para aquelas que decidirem por utilizarem desse benefício, aí nós vamos verificar a quantidade de parcelas e através desse documento chamado GFIP a gente vai comunicar os órgãos pertinentes aí dessa definição, ok? Então, a partir de julho em 6 parcelas, tá certo? Outra mudança também, e a última mudança aqui, diz respeito à CNDs, ela vai ter agora uma validade de 180 dias, né? Aumentou um pouquinho também. Então, basicamente, é isso que foi tratada na medida provisória 927. Ela tem um prazo para que o Congresso analise-a e tem um prazo para que ela entre em vigor, né? Então, mas a partir do momento que ela foi publicada pelo presidente, ela já tem validade, tá certo? Algumas pessoas alguns deputados, alguns senadores estão falando sobre a questão de eventualmente colocarem o sindicato nesse processo, mas por enquanto ainda não temos nada, tá certo?
Alguns sindicatos eles já se compuseram, e sindicato dos trabalhadores, sindicato dos empregadores, eles já se compuseram e já existem algumas tratativas relacionadas a isso. É o caso aqui da Sindetur. A Sindetur é um sindicato que está atrelado à questão das agências de viagens, né? Nós temos alguns clientes que são agências de viagem. Então, eles trataram algumas coisas aqui, e aí a gente vai ter que fazer essa análise. Se o que eles trataram for mais benéfico que a medida provisória, vale o que eles trataram. Se for pior, tirar alguns direitos em relação à medida provisória, então continua valendo a medida provisória, tá? Mas, por exemplo, e especificamente, deixando claro aqui, que nós estamos falando aqui de um exemplo onde os sindicatos se compuseram, tá ok? Eles tratam aqui, por exemplo, da redução de jornada, que lá não é tratado. Tá? Aqui na medida provisória não é tratada a redução de jornada, tá? Mas nós temos aqui a possibilidade de redução de jornada, no caso deles especificamente aqui, mas só estou colocando para todos como exemplo, onde se pode reduzir a jornada em 50% e reduzir automaticamente o salário também nessa mesma proporção, tá ok? Então aqui existe essa possibilidade. A questão das férias coletivas e as férias antecipadas basicamente vai na mesma linha do que nós falamos aqui, a diferença é a forma de pagamento, tá ok? Ao passo que na medida provisória o pagamento é feito a partir do 5º dia útil do mês subsequente, nesse caso aqui da Sindetur, que trata especificamente de agências de viagem, eles permitem que se faça o pagamento em 2 parcelas, tá? Nesse caso aqui, tá? Então, a primeira parcela seria no momento em que a pessoa sai do afastamento, e a outra parcela é 30 dias após essa data, tá ok? Vamos imaginar que seja uma antecipação das férias, a pessoa não tinha o período aquisitivo ainda completo. Então, o que vai acontecer? Não vai ser pago a 1/3 das férias nesse momento aqui. Então, se a pessoa já tinha completado lá, vamos imaginar o seguinte, a pessoa entrou na empresa dia 24 de março, por exemplo, de 2019, e ontem, 23 de março de 2020, completou um ano, ou seja, ela teve conquistado o período aquisitivo. A partir de hoje começa a contar o período concessivo, ou seja, a empresa, durante esse ano aqui, ela tem que dar as férias para que a pessoa goze do seu descanso merecido aí, né? Nesse caso vai ser pago normalmente, então a primeira metade das férias, metade de 1/3 vai ser pago no momento do afastamento, e 30 dias depois vai ser pago o restante das férias. Mas nós temos alguns casos que a pessoa ainda não completou o período aquisitivo, né? E é esse caso que é mencionado aqui. Ou seja, a pessoa vai receber metade das férias, sem 1/3 das férias, depois de 30 dias vai receber mais metade das férias, sem 1/3, e aí vai contar lá, quando ela lá na frente completar o período aquisitivo, aí sim a empresa vai pagar esse 1/3 restante aqui, tá ok? Embora a medida provisória 927 não tivesse mencionado essa questão da redução de jornada, para finalizar, o artigo 503 da CLT ele já tratava desse assunto, tá ok? Então, lá é possível, né, que se faça a redução de jornada em 25% e a redução do salário também em 25%, tá certo? Via de regra, essa tratativa se dá mediante a participação do sindicato, porém, como nós estamos num estado de calamidade pública, e aqui nesse artigo 503 da CLT ele menciona essa possibilidade, então nós não precisamos da participação do sindicato, tá ok? Nesse sentido, então, para as demais empresas, né, que não tem nada diferente tratado, como eu dei como exemplo aqui a Sindetur, ela pode se utilizar dessa ferramenta aqui, desse artigo 503 da CLT, tá certo? Bom, gente, basicamente foi isso que nós falamos ontem, na live do Instagram. Infelizmente eu acabei fazendo alguma besteira e não salvando, né? Motivo pelo qual até eu tô gravando novamente os pontos principais. Queria deixar mais uma vez aqui que nós estamos à disposição, que nós estamos juntos nesse momento complicado, né? Mas com a certeza que nós iremos passar por isso tranquilamente. Isso tudo vai servir de lição
para todos nós. Tá ok? Utilize nossos canais de WhatsApp, nosso time está todo em home office, né? Utilize nossos canais de WhatsApp e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tá ok? Fica com Deus, abraço.